A Manu está entrando. Boa tarde, pessoal. Tudo jóia com vocês? Estamos aqui para mais uma aula de matemática nessa terça-feira, dia 19 de maio. Que Deus nos abençoe. E no fundinho aí tá aquela canção, né? Sempre do nosso horário, troca de horário. Deus é bom, o tempo todo Deus é bom. E por isso que nós devemos louvar o Senhor Deus. Em todo tempo Ele é bom. Nós devemos entoar louvores a Ele. Certo, pessoal? Hoje também é aniversário da nossa lindíssima Yasmin. Que o Senhor Jesus continue te abençoando, tá, Yasmin? Um beijo para você e nós vamos cantar parabéns para você no final da aula, certo? Turma, me lembre aí, ok? Então vamos lá, pessoal. Entrou aqui. Boa tarde para quem entrou agora. Olha o que está sendo projetado na tela de vocês, esses salmos que eu amo. Salmo 135, versículo 3. Quem pode ler esse salmo para a gente? Eu. Louvarem ao Senhor, pois o Senhor bem cantarei de glorificar o nome, pois Louvores ao seu amado. nome. Isso aí, pessoal, desativando os microfones, por favor. Louvem o Senhor, pois Ele é bom. Cantem louvores ao seu nome, pois é nome amável. O Senhor é bom o tempo todo e nós devemos cantar. Não é verdade? Entoar louvores. O nome de Deus é muito amável, é poderoso. E que Deus nos abençoe, que esse versículo possa fazer parte do seu dia e que você possa lembrar dele o tempo todo. Nós devemos louvar ao Senhor, pois Ele é bom. Ele é bom para conosco. Vamos agora fazer a nossa oração. Alguém gostaria de fazer oração? Rapidinho, quem gostaria de fazer? A Laira Paiva. Laira Paiva, então nós vamos fechar os olhos. Laira Paiva, pode orar. Senhor Deus, muito obrigado por esse dia e o dia de ontem maravilhoso, Senhor. Que fique tudo bem e tire o coronavírus deste mundo. Que nada de mal aconteça com ninguém, Senhor. Todo mundo fique bem. Perdoe todos nós. Em nome de Jesus, amém. Amém. Que o Senhor Jesus perdoe os nossos pecados, não é verdade? Nos abençoe. Vamos lá, pessoal. Todos estão com o caderno de matemática. Nós faremos a correção das atividades que eu postei ontem, né, no nosso horário de videoaula. Teve uma atividade bacana para vocês. Então, quem ainda não pegou o seu material de matemática, corre lá, pega o seu caderno de matemática e nós vamos ficar atentos à correção. Qualquer dúvida, você vai, tia, escreve no chat, tia, tem uma dúvida, ok? Porque aí, à medida que você tiver dúvida, a gente vai conversando, vai esclarecendo essa dúvida, porque amanhã é a nossa avaliação de matemática. E eu tenho fé em Deus que vocês serão, muito bem na avaliação de matemática, assim como estão sendo em todas as demais avaliações. Então, vamos lá, pessoal. Olha que bonitinho, vocês estão vendo aí? Atividade projetada, certo? Deixa a tela que eu estou apresentando para vocês como tela principal. Todo mundo está conseguindo observar? Sim. Acompanhar? Então, vamos lá. Então, não precisa perguntar, tia, que página, tia, onde você está. Nós vamos fazer a correção da atividade de matemática que foi postado ontem. Lembrando você que não postou atividade para mim, você tem tempo ainda de postar, certo? Eu coloquei aqui até 2 crianças, pessoal, com o uniforme da escola. Olha que bonitinho. Não é verdade? Então, vamos lá. A questão número 1. Pediu para você ler o texto. Lê o texto. Então, nós vamos ler esse texto, pessoal, que vai falar sobre o quê? De chikungunya. O número de casos suspeitos de febre
em Feira de Santana chegou em 1457, de acordo com um boletim divulgado pelo município. 1457. Entre os suspeitos, 880 já foram confirmados. 204 foram descartados. E 373 continuam em investigação. Os casos suspeitos foram ao hospital com sintomas de febre e dores de cabeça. Entenderam aí, pessoal? O número de casos que chegou, Sim. o número de casos suspeitos, o número de casos confirmados, os descartados e os que ainda continuam em investigação. Olha o que você deveria ter feito. O cálculo deve estar onde? No caderno, certo? Certo. Comparando o número que indica a quantidade de casos suspeitos. Casos suspeitos, qual é o número de casos suspeitos? Deixa eu ver aqui. 1457, não é? Sim. Observe aí no slide. Então, o caso suspeito é 1457. Você tem que comparar o número que indica os casos suspeitos e o número que indica os casos descartados. Suspeitas descartadas. Você vai verificar o número 4 nesses dois números. Você tem lá, então, no número de casos, 1457, certo? Certo. Os descartados foram o quê? 204, certo? Certo. Sim. Aí pediu para você verificar a diferença entre os valores posicionais do algarismo 4. 404? Não é o número todo, não. 1457 menos 204, não. É do algarismo 4. O algarismo 4 no número 1457 vale quanto? 400. Vale 400. Certo? E o valor do 4 em 204 vale quanto? 4. 4. Então, você teve que pegar 400, diminuir por 4, e você chegou 396. 396. Alguma dúvida nessa questão? Não, estava bem fácil. Essa questão, o que foi mais complicado nela, não é nem complicado, foi a interpretação, certo? Às vezes você teve que ler uma, duas, várias vezes para conseguir entender o que estava te pedindo. Você leu o texto, você conseguiu identificar os casos suspeitos, os casos que foram destacados, os casos que continuaram em investigação, e você teve que analisar a diferença do número 4. Só teve dois números aí que teve o algarismo 4, não é verdade? Então, você teve que pegar 400 menos 4 e chegou a 396. A Isabela está falando que no começo ela não entendeu a pergunta. Por isso que, às vezes, pessoal, nós temos que ler uma, duas vezes, três vezes. É verdade? Porque matemática, às vezes a gente vai ler na primeira vez, a gente não entende e fala assim, tia, não fiz porque eu não sei fazer. Não é verdade? E nós devemos ler várias vezes a pontuação para que nós possamos entender. Podemos ir para a próxima? Sim. Podemos. Me tira uma dúvida, pessoal. A Analice está aí? Porque entrou um nome diferente? Não, sei ela não que tá. Sofia. Ok, então vamos para o próximo. Agora chegou a hora das expressões numéricas. Tia, no meu tem Analice. Analice Faria.
Não é Analice, não, é Alice. É Alice Faria. Mesmo. Então, vamos voltar, pessoal. Nós vamos para a correção da nossa expressão numérica, certo? Certo. Eu até coloquei aí parabéns, turma, para vocês, porque eu tenho certeza que a maioria conseguiu chegar a esse resultado. Olha a expressão da letra A. Nós temos aí 18 dividido por 2 vezes 5 mais 6 menos 4. Você reparou que nós temos uma divisão, uma multiplicação, uma adição e uma subtração. Nós temos as 4 operações ao mesmo tempo em uma expressão numérica. O que nós vamos resolver primeiro? A multiplicação. A divisão ou a multiplicação, que vier primeiro. Isso, a divisão ou a multiplicação. Aqui vem primeiro. No caso... Porque primeiro vai a multiplicação, depois a divisão. Aí eu fiz a divisão primeiro, mas sendo que era a multiplicação que eu estava na frente. Aí eu errei a conta. Ah, tá. Na verdade, não é a multiplicação primeiro. A primeira prioridade, pessoal, é resolver os parênteses. Quando não tem os parênteses, resolver multiplicação ou divisão. Qual vem primeiro? No caso aqui, quem vem primeiro? O Caleb respondeu aí que é a divisão. A divisão. Então, você tem que resolver a divisão e copiar todo o resto da expressão, porque você resolve uma conta de cada vez. Então, você teve que fazer o seguinte: 18 dividido por 2 deu quanto? 18 dividido por 2? 9. Certo? Estão acompanhando? Aí você teve que copiar. Sim. Vezes 5 mais 6 menos 4. Você tem que copiar toda a expressão de novo. Agora você tem, pessoal, 9 vezes 5 mais 6 menos 4. O que você vai resolver primeiro? A multiplicação, a adição ou a subtração? Multiplicação. Isso, a multiplicação. Então, 9 vezes 5 é igual? A 45. A 45. O restante da expressão você tem que copiar. 45 mais 6 menos 4. Agora ficou, pessoal, 45 mais 6 menos 4. Adição e subtração. Qual que você vai resolver primeiro? A adição. Aqui tá na... Aqui vem primeiro, né? Que é quem? A ordem que A adição. Então, você tem que resolver 45 mais 6, que dá quanto? 51. 51. Aí você tem que continuar copiando. Menos 4. Agora eu só tenho uma operação, que é a subtração. 51 menos 4 dá quanto? 47. Parabéns, turma. Alguém chegou a algum resultado diferente, pessoal? Não. Sério, a coisa mais fácil de matemática é Desabilitando os microfones, por favor. A Nicole está falando e nós vamos ouvir a Nicole. Depois que ela terminar de falar, outro aluno pode falar. Oi, Nicole. Expressão numérica é a mais fácil de todas. É muito legal, tô gostando muito. Não é? Verdade. Então, pessoal, nós fizemos aí a nossa primeira expressão numérica. Vamos para a próxima? Sim? Sim. Nós vamos para a segunda. A letra B. Quem entrou agora, pessoal, nós estamos realizando a correção da atividade que foi postada ontem na plataforma. E só ressaltando, você que não está enviando as atividades pela plataforma, você precisa enviar. Então, vamos lá na expressão da letra B. 240 dividido por 3 mais 5 menos 9.
Ó, menos 19, desculpa. Primeira coisa que nós observamos aí, que não tem parentes, certo? Certo. Certo. Sim. Não tem parentes, mas eu observei que nós temos uma divisão, adição e subtração. Quem nós vamos resolver primeiro? A divisão. A divisão, certo? Então, 240 dividido por 3, qual é o resultado? 80. 80. O que você vai fazer com o resto da sua expressão? Copiar. Copiar. Tia, eu já não posso vir aqui e já resolver essa subtração, não? Não. É uma operação de cada vez. Então, na sua linha vai ficar 80 mais 5 menos 19. Agora você tem uma adição e você tem uma subtração. Quem você resolve primeiro? O que vier primeiro, nesse caso, a adição. Na frente. Primeiro. Isso aí. E quem, no caso aqui, é a adição? 80 mais 5? 85. 85 menos 19. Eu só tenho agora... Desabilite o microfone, por favor. Obrigado. Eu só tenho agora 85 menos 19, que deu quanto? Qual foi o valor? 66. 66. Acertei. Pessoal, a Eduarda está reclamando aí que estão desligando o microfone dela quando ela está tentando responder. Uma das regras é ninguém desativando o microfone de ninguém, certo? Desligaram o meu também, tia, quando eu estava respondendo. Pois é. Então, vamos lá. Vamos parar de desativar o microfone das pessoas. Atrapalhar. O resto, mais nada. Porque só fica desabilitando. Sei lá como é que fala, desativando o microfone dos outros. Eu vejo o Davi desativando. Pois é. Então, vamos lá. Parando com isso. Então, pessoal, a segunda expressão deu 66. Alguém deu algum resultado diferente de 66? Ficou com uma dúvida nessa expressão? Eu não, tia. Não, podemos ir para outra. Vocês viram que eu coloquei aí, né? Aí sim. É igual do Instagram. É verdade. A gente está copiando e colando algumas coisas. Né? Podemos ir? Então, não ficou nenhuma dúvida na expressão da letra A e nem da letra B. Parabéns para vocês. Nenhuma, tia. É super fácil. Então, nós vamos agora, pessoal, para essa terceira, a letra C. Ela é uma expressão um pouquinho maior. Eu observo, a primeira coisa, quando eu olho para essa expressão, eu vejo que tem o quê? O que é essas parênteses? A primeira coisa que eu tenho que resolver nessa expressão é o quê? Os parênteses. Os parênteses. Eu só posso tirar o parênteses de um... Olha, presta atenção nessa dica. Presta atenção nessa dica. Você só pode tirar os parênteses de uma expressão quando não houver mais conta nenhuma para ser resolvida dentro dele. Se tiver 2, 3 operações, você vai ter que permanecer com parênteses até você resolver todas as operações, entenderam? Ô tia, não ia ser o 11 mais 25 que ia ser primeiro, não, que tá dentro do parênteses, então, Mas a prioridade, Emanuel, continua. Quem vem primeiro? A adição ou a multiplicação? Ela ainda continua dentro. Tá na frente de tudo, Continua. mesmo dentro do parênteses. Pessoal, a prioridade de multiplicação e divisão ser resolvidas primeiro, de acordo com a ordem que elas aparecem, continuam mesmo dentro do parênteses, não muda. Certo? Então, nós temos aí 270 dividido por 9 menos 3 mais. Aí, abriu parênteses. 11 mais 25 vezes 2, fechei o parênteses, é igual. Então, quer dizer que tudo que está antes
ou depois do parênteses, eu tenho que copiar, porque eu só tenho que resolver o parênteses. Então, eu copio 270 dividido por 9 menos 3 mais. Vou abrir o parênteses. Tia, por que você abriu o parênteses e não tirou? Porque nós temos duas operações lá dentro. Nós temos uma adição e uma multiplicação. E a gente resolve uma operação de cada vez. Nesse parênteses, nós temos a adição e temos a multiplicação. O Caleb Mesquita falou que a primeira coisa que nós vamos resolver é a multiplicação. O Caleb está certo? É a multiplicação. Sim, parabéns, Caleb, parabéns, quinto ano. A primeira coisa que nós vamos resolver nesse parênteses é a multiplicação, porque a prioridade continua. Multiplicação ou divisão e depois adição ou subtração. Então, você vai abrir o seu parênteses, vai escrever o 11 vai permanecer, mas aí você vai resolver 25 vezes 2 é igual a 50. Fecha parênteses. Você entendeu que você não poderia ter tirado esse parênteses agora? Porque você tem mais uma operação dentro dele. Isso quer dizer que você tem que copiar tudo que está fora do parênteses. Aí você copia 270 dividido por 9 menos 3 mais. 11 mais 51 dá quanto? 11 mais 51. 61. 61. Precisa agora continuar com parênteses? Não, Não, por quê? a conta já acabou. A conta do parênteses já acabou. Então, na sua próxima linha vai ficar, tá lá, 270 dividido por 9 menos 3 mais 61, certo? Todo mundo acompanhando? Aí agora não tem Sim. parênteses mais. Você tem uma divisão, você tem uma subtração e você tem uma adição. O que você vai resolver primeiro? A divisão. A divisão. 270 dividido por 9 dá quanto, turma? 30. 30. E você copia o restante da expressão, porque é uma conta de cada vez. Certo? Sim. Aí você vai. 30 menos 3 mais 61. O que você tem que resolver? 30 menos 3. 30 menos 3 que dá quanto? 27. 27 mais 61, que dá quanto? 88. Alguma dúvida? Não, tia. Não. Nenhuma? Tudo ok? Sim. As crianças Não. do Colégio Ruba Coelho estão até perguntando aí, né? Há alguma dúvida? Entenderam, pessoal? Eu acho que alguém falou sim. Que a multiplicação fica, tipo assim, a multiplicação, a divisão vai primeiro até dentro do parêntese? Sim, até dentro do parênteses. Observa aí, eu vou dar um minutinho para você observar o que você errou, para nós irmos para a próxima. Podemos ir para a próxima, pessoal? Sim, professora. Sim? Sim. Então, agora, essa próxima, olha o que é que nós temos que fazer. Completar o quadro, mantendo a mesma relação entre o número de ovos e a quantidade de chocolates. Eu só deixei 2 números nesse quadro, certo? O número de ovos, eu deixei lá. Um ovo de chocolate, ele possui 350 gramas de chocolate. Eu não coloquei o preço dele. Eu só coloquei o preço do ovo de 6 ovos.
Vocês perceberam isso? E essa eu não consegui entender. Eu li 1000 vezes, mas eu não consegui entender. Por isso que eu deixei em branco. Não conseguiu? Tia, Eu Então, também não entendi. Ó, Eu gente, entendi o que se era pra uma fazer. é 350, aí você vai ter que multiplicar, uai. Tia, eu pessoal, entendi. Só que a única coisa que eu não tinha entendido na hora é como é que eu ia fazer o preço em reais. Só que o Mãe falou que tinha que fazer 240 dividido por Eu 6. também não. pessoal, olha aqui. Se um ovo de chocolate tem 350 gramas, quantas gramas terá em 3 ovos de chocolate? Você teria que ter pegado 350 vezes 3. Que deu Aí, 1.050. 1.050. Era só você ter o quê? Multiplicado. Entenderam agora, sim ou não? Sim. Se um ovo de chocolate tem 350, em 3 ovos de chocolate vão ter quantas gramas? Você teria que pegar 350 mais 350 mais 350. Ao invés de você ficar somando, você ia multiplicar 350 vezes 3, certo? A mesma coisa vai acontecer com 12 ovos de chocolate. Se um ovo de chocolate tem 350 gramas, quantas gramas terá 12 ovos de chocolate? Você teria que ter pego 350 vezes 12, que deu quanto? Quem pode responder? 4.200? 4.200. A mesma coisa você teria que ter feito no 6. Se um ovo de chocolate tem 350 gramas, 6 ovos de chocolate vão ter quantas gramas? Você teria que ter feito 350 vezes 6, que deu quanto? Alguém pode falar? 2.100. 2.100. Isso aí. Emanuel, entendeu agora, Emanuel? Sim, tia. Sim? Vocês viram, pessoal, como eu falo sempre que matemática é interpretação? É interpretação. Por Interpretação de exemplo, texto. é interpretação de texto. Igual três ovos de chocolate, não é o 6 ovos de chocolate não é o dobro de 3 ovos? Se você usasse esse raciocínio também, se 3 ovos deu 1.050, 6 ovos é o dobro. Então, vai ser 1.050 vezes 2, que vai dar 2.100. É interpretação de texto o tempo todo. Alguma dúvida aí na quantidade de gramas de chocolate para a gente ir para o preço em reais? Não, professor. Não? Não, tia. Então, vamos lá. Nenhuma. 6 ovos de chocolate custam R$ 240. 6 ovos custam 240. Mas eu tenho que saber quanto custa um ovo. Que conta que eu vou fazer para achar o valor de um ovo? O preço dele. Alguém pode falar, quinto ano? Você deveria ter pego R$ 240, ter dividido por 6 ovos, que você vai encontrar o valor de um ovo, que é R$ 40. Alguém fez assim? Ou não? Ficaram em silêncio agora, o Caleb respondeu que fez. Também fiz, tia. Sim. Alguém não entendeu como que conseguiu achar o valor de um ovo? Eu entendi, é só fazer 240 vezes dividido por 6. Isso aí, você teve que pegar o valor dos 6 ovos, 240,
ter dividido por 6, porque você quer saber o valor de cada ovo. Então, você achou o valor de R$ 40. Se um ovo quinto ano custa R$ 40, 3 ovos vão custar quanto? 120. 120. Por que 120? Por que 120? Se um ovo, pessoal, custa 40, 3 ovos vão custar quanto? 40 vezes 3, que é igual a 120. Certo? A Eduarda respondeu aí no chat. Agora vamos lá. Eu quero saber o valor de 12 ovos. Se um ovo de chocolate custa 40, qual o valor que vai ser pago por 12 ovos? 480. 480. Como que chegou a esse resultado? Porque A Yasmin respondeu. 40 vezes 12 é 480. 40 vezes 12 é igual a 480. Alguém tem alguma dúvida? Agora também, pessoal, nós podemos usar a proporção. Por exemplo, se 3 ovos custou 120, o 6 não é o dobro? Quem fez também 120 vezes 2, chegou no 240, certo? Se 6 ovos custa 240, quem fez 240 vezes 2, chegou a 480, porque ele usou o quê? A proporcionalidade. Entenderam? Como você chegou ao resultado, se você multiplicou por 40, se você multiplicou por 2, isso foi o método que você usou. O importante é você ter chegado a esse resultado. E nesse momento eu gostaria de saber, tia, estou com dúvida. Quem ficou com dúvida nessa atividade? Essa atividade foi mais uma atividade de leitura. Não é verdade? Você teria que ter lido, certo? Várias vezes para conseguir fazer. Porque depois que ele está todo prontinho, o nosso quadro todo preenchido, nós estamos percebendo que de difícil não teve nada aí, não é verdade? São contas que a gente faz diariamente. Eu só queria saber quantas gramas tinha em um ovo, em 3 ovos, em 12 ovos e em 6 ovos. Eu queria saber o preço de um ovo, de 3 ovos, de 12 ovos e 6 ovos. Podemos ir para o próximo exercício? De número 4? Sim. Ou ficou alguma dúvida? Se você ficou com dúvida, eu preciso falar, tia, eu fiquei com dúvida em entender. Se a dúvida foi entender o que estava sendo pedido, é sinal que você precisa ler mais. Se alguém tiver ficado com dúvida, tem que falar, porque daqui a pouco é a prova. Isso aí. Agora, se a sua dúvida foi sobre qual cálculo você deveria ter feito, você pode falar com a gente que nós vamos tirar. 40, ele serviu para muita coisa, porque ele vai pegar o 40 vezes 3 vezes 2. É verdade. Quando você achou o valor de um ovo, facilitou tudo, porque era só você multiplicar. Certo? Podemos ir para o próximo? Então, para o próximo, pessoal, esse que também foi bem legal, né? Foi facinha essa atividade aqui, gente. Foi feita uma pesquisa com os moradores de uma cidade para saber quantas pessoas pretendem viajar nas próximas férias. Os números obtidos na pesquisa foram registrados na tabela abaixo. Nós tivemos aí as idades de 18 a 24 anos, de 25 a 34 anos, de 35 a 44 anos e de 45 anos para cima. Nós tivemos viagens
com destino nacional dentro do nosso próprio país e internacional. Certo? Certo, pessoal? Aí vamos lá. Eu preciso do total de viagens entre as idades de 18 a 24 anos. Qual foi o total? De 18 a 24 anos. Qual foi o total da viagem de 18 e 24 anos? Quem pode falar? Foi 1.084. 1.084, certo? Como que você chegou a esse resultado? Somando 825 com 259. Alguém deu algum número diferente, maior ou menor do que 1.084, pessoal? O meu não, tia. Não, Isso tia. aí, Duda, 1.084. Não, Então, tia. esse foi o número total de viagens dessa idade, 18 a 24 anos. Agora, nós temos, pessoal, a idade de 25 a 34 anos. Só que não falou a quantidade de pessoas Nacional. que fizeram a viagem com destino nacional. Ela informou só o valor internacional e o total. Como que nós teremos que fazer para chegar ao resultado de 224? 822 menos 598. Menos que isso. Você teve que pegar o valor total da viagem, diminuir com o valor internacional, que você chegou ao resultado de 224. Alguém aí fez diferente? Não entendeu? Não. Era para ser feito? Todo mundo acertou? Parabéns! Sim. Vamos lá. 35 a 44 anos. Eu dei para vocês o valor nacional e o total. Não dei o internacional. O que que vocês fizeram? Eu fiz 751 menos 496. Eu também. E deu 255. Deu 255? Eu também. Alguém deu diferente de 255? Não. Não. Então, muito bem. Agora, de 45 ou mais para cima foi o mais fácil, né, pessoal? Nós teríamos que ter somado. E essa soma deu qual valor? 490. Alguém tem alguma dúvida? Não, tia, por mim essa foi a mais fácil até agora. Então, vamos para o próximo, pessoal. A nossa última atividade, para a gente encerrar a nossa aula. Nós vamos arredondar. Mais difícil. Vamos arredondar Não. para a unidade de milhar mais próxima. O número a ser arredondado para a unidade de milhar mais próxima é 374.065. Se eu quero a unidade de milhar mais próxima, que é o 4, eu tenho que observar o zero, que é a centena, certo? Certo. Quando eu vou fazer arredondamento, eu nem faço aquela continha que você faz, não. Na cabeça mesmo eu já consigo fazer. Então, pessoal, se a centena ela é menor do que 5, isso quer dizer que nós vamos arredondar para menos. Quando eu arredondo para menos, eu não tiro nada da unidade de milhar, não. Ela vai permanecer 4. Igual. O que eu vou fazer? Zerar o resto. Zerar o resto. Então, 374,65 arredondado para a unidade de milhar mais próxima é igual a 374.000. Certo? Eu Sim. até postei um vídeo curtinho explicando sobre isso. Aí, agora nós vamos para a centena mais próxima. Agora foi a centena. Se eu tenho que olhar a centena que é 0, eu vou ter que observar a dezena, que é 6, certo? Certo. O 6, ele é maior do que 5, não é? Sim. Então, quer dizer que a minha centena que é 0,
eu vou arredondar para mais. Se é Sim. 0, vai passar a ser quanto? 1. 1. Então, vai ficar o quê? 374.100. Alguma dúvida aí, pessoal? Quem Não. tiver dúvida ainda no arredondamento, volta lá na plataforma, na videoaula de ontem, onde eu dei 3 exemplos sobre Eu arredondamento. assisti aquele vídeo 3 vezes, tia. Eu detalhei. Deu para pegar, Nicole? Pra mim deu. Pois é, então é assim, e a gente só aprende, pessoal, fazendo. Então, agora nós vamos, 266.937. Você vai arredondar para a unidade de milhar mais próxima. Você tem que observar a centena. A centena desse número é 9. Então, quer dizer que a sua unidade de milhar, você vai arredondar para mais. Se ela é 6, ela vai passar a ser quanto? 7, que ficou 267.000, certo? O número agora, 266.937. Ô, tia, você queria parar a apresentação mesmo ou você parou de propósito? Ou alguém você parou sem querer? Eu não parei a apresentação. Ela parou aí, pessoal? Pra mim parou. Eu não tô vendo, não. Tia. A apresentação parou. Só um minutinho aqui, pessoal, que eu vou voltar na apresentação, certo? É porque a internet deve ter caído. Eu vou voltar aqui apresentando. Mas aí, qual o valor que deu nessa segunda questão aí? Para a centena mais próxima. Tava no segundo número? Isso. Da centena mais próxima. Quem consegue? Eu não sei responder, tipo, porque como eu fiz de cabeça, eu não fiz nada no caderno desse arredondamento, aí tá só no negócio. Olha, tia, eu não tenho certeza. 266.940? 266.900. Ah, tá, você tá na... Eu confundi. Eu estou na segunda. Certo? Agora, pessoal, nós vamos lá. 134.899. Arredondado para unidade milhar mais próxima, ficou qual valor? Quem pode falar? Isso aí, Caleb, 135.000. E para a centena mais próxima? R$134.900? Isso aí, 134.900. A Eduarda também respondeu. Parabéns. Agora, o último número. 102.000. O aluno que está ativando o microfone e soprando, pare, por favor. 102.288. Para a unidade milhar mais próxima, ficou qual valor? 102.000. 102.000. Estou gostando de ver. E para a centena mais próxima? 102.300. 102.300, tia. 102.300. Pessoal, fica uma dica aí. Todas as vezes que for pedido para arredondar para a unidade de milhar mais próxima, o seu número vai terminar com 000, certo? Quando te pedir para centena mais próxima, o seu número vai terminar em 00, ok? Alguma dúvida, pessoal? Nenhuma. Muito fácil. A nossa atividade complementar para amanhã, eu não vou passar nenhuma atividade. Olha qual é a atividade de vocês. Leia aí para mim.
Está sendo Estudar para a avaliação de Para amanhã. avaliação de amanhã. Avaliação. Isso, estudar para a avaliação de amanhã. Certo? Tá na hora de... Você terá que estudar para a avaliação de amanhã. E agora, pessoal, nós teremos o nosso intervalo, certo? Só que antes da gente sair da sala de aula, vamos cantar parabéns para Yasmin, que é aniversário dela hoje, né? Vamos lá? No 3. Vamos tentar cantar juntos? 1, 2, 3 e... Parabéns para você, pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Viva Yasmin! Viva! Para você, Yasmin, tudo de bom, nada de ruim. Um grande beijo. Mas valeu a intenção, né? Tchau. Espero que a Yasmin tenha gostado. Fiquem com Deus. Boa avaliação de ciências. Um beijo a todos. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima aula. Tchau.